Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gessé em mais uma videoaula de Ciências e Biologia. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre os tecidos que fazem parte do corpo humano. Lembrando a vocês que essa não é a primeira videoaula do canal, temos outras duas aqui, uma sobre a respiração celular e outra sobre os órgãos que fazem parte do sistema respiratório e seu funcionamento. Se você tiver interesse por esses conteúdos, eu vou deixar o link das duas videoaulas nos comentários. Beleza então? Vamos para o conteúdo de hoje. Antes de começarmos a estudar sobre os tecidos, é importante que a gente relembre quais são os níveis de organização do corpo humano. Os níveis são o seguinte, eu vou dizer do menor nível até chegar ao maior. Células, depois tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Então, células são os menores níveis e organismo é o maior nível do corpo humano. Células a gente já estudou bastante coisa no começo do ano. Agora, tecidos. O que são tecidos? Quando a gente tem várias células com funções semelhantes e trabalhando juntas, a gente tem um tecido. Por exemplo, existe o tecido muscular, que é composto por várias células musculares que estão trabalhando junto, estão se complementando. Outro exemplo é o tecido nervoso. O tecido nervoso é composto por várias células nervosas, até mesmo neurônios, que estão trabalhando juntos, que estão se complementando. Beleza? O nível seguinte são os órgãos. Órgãos são conjuntos de tecidos. Então, quando a gente tem vários tecidos trabalhando junto, com funções semelhantes, a gente tem órgãos. Por exemplo, o coração todo mundo conhece, é um órgão. Ele é composto por diversos tecidos, incluindo tecido muscular, tecido sanguíneo, são vários tecidos que estão formando o órgão coração. Mesma coisa se a gente pensar, por exemplo, em outro órgão, como o pulmão. O pulmão é um órgão, também é composto por vários tecidos. O nível seguinte são os sistemas. Quando a gente tem vários órgãos trabalhando juntos, se complementando, a gente tem os sistemas. Nós temos vários sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, que cuida dos nossos pensamentos, das nossas ações, da nossa inteligência, é composto por diversos órgãos, como por exemplo o cérebro, a medula espinhal, cerebelo, bulbo e diversos outros órgãos que vamos estudar ainda. Ou, por exemplo, outro sistema, o sistema respiratório. É um conjunto de órgãos que cuidam da respiração, como o pulmão, a laringe, a faringe, o nariz, certo? Então a gente tem vários sistemas no nosso corpo, né? Nervoso, respiratório, cardiovascular, reprodutor, sistema muscular, sistema esquelético. O último nível, então, é o organismo. O organismo é o conjunto de todos os sistemas trabalhando juntos. O organismo é a pessoa em si. Então, eu sou um organismo. Sou feito de vários sistemas. Esses sistemas são feitos de órgãos, esses órgãos são feitos de tecidos e, por último, esses tecidos são feitos de células. Para quem ainda não entendeu o que são tecidos, eu vou falar mais uma vez. Os tecidos são conjuntos de células com funções semelhantes, ou seja, várias células que estão ali juntas, trabalhando com funções parecidas, que estão complementando uma a função da outra. Como já falei, um exemplo de tecido é o tecido muscular, que é composto de várias células musculares que estão ali juntas, que estão trabalhando em harmonia.
também já disse, mas volto a repetir, que o corpo humano possui diversos tecidos. Tecido nervoso, tecido esquelético, tecido sanguíneo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, dentre outros, que a gente vai estudar. Eu sei que alguns nomes parecem meio estranhos, meio difíceis, como tecido cartilaginoso, tecido adiposo, tecido epitelial, palavrinhas complicadas, não é mesmo? Mas a gente vai ver durante esta videoaula e a próxima que tudo faz parte do corpo humano e tudo dá para se entender numa boa. É só prestar atenção nas aulas do professor Gessé. Beleza? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho uma imagem de um tecido vista ao microscópio. É o tecido epitelial que nós vamos estudar ainda hoje. Se vocês perceberem, dá para notar que ele é composto por várias células. Por exemplo, aqui é uma célula, aqui do lado é outra, aqui mais uma. Todas elas com formatos diferentes, mas todas são células que fazem parte desse tecido. Se vocês observarem, dentro delas tem uma partezinha mais escura. Essa partezinha mais escura é o núcleo da célula, certo? Próximo. O nosso corpo ele contém 4 tipos de tecidos diferentes. O tecido epitelial, chamado de epitélio, que é aquele que a gente viu na imagem anterior. Também temos o tecido conjuntivo. A gente vai aprender que o tecido conjuntivo se divide em subtipos. Então tem o tecido conjuntivo adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e por fim o sanguíneo. Depois temos o tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos estudar sobre o tecido epitelial, também chamado de epitélio. Neste tipo de tecido, a gente pode dizer que as células estão justapostas, ou seja, as células estão bem encostadas umas nas outras. Também podemos dizer que este tecido possui pouca matriz intercelular. A matriz intercelular é o material, é a região que fica entre as células. E nesse tecido encontramos pouca matriz intercelular, justamente pelas células serem bem juntas, como eu falei anteriormente. A matriz intercelular é composta principalmente por água e sais minerais, e está presente em diversos tecidos do nosso corpo. Outra coisa interessante do tecido epitelial é que as células que o compõem possuem diversos formatos, como formato de cubo, de esfera, algumas são achatadas, etc. Como a gente vai ver na próxima imagem. Aqui nós temos o tecido epitelial com células cúbicas, em forma de cubinho, com células em formato prismático, formato de prisma, e células que são de formato achatado. O tecido epitelial ele tem várias funções no nosso corpo. Dentre elas, a gente pode citar a função de proteger e revestir a pele. Fica aqui uma curiosidade: vocês sabiam que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Outra função desse tecido é revestir diversos órgãos, como boca, nariz, estômago, intestino. Então ele está ali meio que forrando esses órgãos. O tecido epitelial ele também está presente nas nossas glândulas. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Glândulas são estruturas do nosso corpo que produzem substâncias que a gente necessita. Vou dar um exemplo. Dentro da nossa boca nós temos as glândulas salivares, que pelo próprio nome sugere, são glândulas que produzem saliva. A saliva é um líquido importante, pois ela ajuda na digestão dos alimentos. E essas glândulas salivares, elas são compostas por tecido epitelial. Outro exemplo de glândula
existem as glândulas sudoríparas no nosso corpo. Elas estão na nossa pele. Essas glândulas sudoríparas são glândulas que produzem suor. E adivinha do que essas glândulas são feitas? De tecido epitelial. Só para vocês saberem, o suor também é um líquido muito importante para o nosso corpo. Apesar de muitas vezes a gente suar em excesso, ser um líquido meio nojento para alguns, o suor ele serve para regular a temperatura do nosso corpo. Tanto é que a gente tende a suar mais nos dias mais quentes. E o suor ajuda a manter o nosso corpo com uma temperatura ideal. Então acredite, se a gente não produzisse suor, o calor ia ser mais difícil de suportar ainda. Por último, ainda no tecido epitelial, nós podemos citar a função sensorial dele. Por exemplo, dentro do nosso nariz, nós temos esse tecido epitelial. E graças a ele a gente consegue sentir o cheiro das coisas, a gente consegue ter o nosso sentido do olfato. Então olha aí pessoal, esse tecido epitelial tem várias funções importantes no nosso corpo. Vamos resumir: proteger e revestir a pele, revestir alguns órgãos, secretar substâncias, ou seja, produzir e liberar substâncias, e também a função sensorial, que tem a ver com os nossos sentidos. Aqui nessa videoaula eu quero dar um destaque especial para o tecido epitelial que está na pele humana. Tá? A pele humana ela é composta por duas regiões, como a gente pode ver aqui nessa imagem. A região mais superficial, ou seja, a região mais em cima, que eu estou indicando para vocês com laser, é chamada de epiderme. Essa aqui é composta exclusivamente por tecido epitelial. Abaixo da epiderme nós temos uma segunda camada, uma camada maior da pele. Essa segunda camada é a derme. A derme ela não é feita de tecido epitelial, ela é feita de outro tecido, o tecido conjuntivo. Também vamos estudar. É interessante ver todas as estruturas que temos na pele humana, como por exemplo as glândulas sudoríparas, que eu já expliquei para que servem, os clássicos pelos, as calosidades, que são aqueles populares calos que dão na gente, incomodam bastante, né? E também as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas também é um tipo de glândula, mas ela produz um líquido que a gente chama de sebo. Sabe quando a gente passa, por exemplo, a mão no rosto e sente o rosto oleoso? Esse óleo que é produzido é chamado de sebo e ele serve para lubrificar a pele, ou seja, deixar a pele úmida. A pele ela precisa ser úmida, porém não em excesso. O sebo também torna a nossa pele mais elástica. Ainda falando sobre a pele, vamos falar um pouco das populares espinhas, as acnes. Vocês sabem por que surgem espinhas na nossa pele? Ou por que essas espinhas surgem na adolescência? Bom, elas surgem principalmente na adolescência porque é um período em que o corpo produz mais sebo, ou seja, as glândulas sebáceas estão produzindo sebo a todo vapor. Isso deixa a nossa pele mais oleosa. O sebo é eliminado das glândulas sebáceas para a nossa pele através de poros. Poros é como se fossem pequenos buracos por onde esse sebo vai sair. Aí o que acontece com esses poros? Como na adolescência, esses poros ficam cheios de sebo, né? A produção é bem grande de sebo, esses poros acabam servindo de local para proliferação de bactérias. Ou seja, várias bactériazinhas vão encontrar naquele poro cheio de sebo um local ideal para viver, um local ideal para se reproduzir. Aí o que acontece?
Essas bactérias ali naquele poro vão começar a se reproduzir, até causar uma inflamação no poro. E é justamente esse excesso de sebo e essas bactérias que estão ali no poro que vão formar as espinhas. As espinhas, elas podem causar problemas na pele e também problemas emocionais nos jovens, em virtude do aspecto que a pele fica pelo excesso de espinhas. Mas hoje em dia temos remédios e tratamentos bem eficazes contra este problema. Outra coisa interessante para falar sobre esses poros é que por eles que também saem os pelos do nosso corpo. Voltando a falar sobre o tecido epitelial na pele humana. Esse tecido ele tem células que produzem queratina para a nossa pele. A queratina é uma importante substância que ela serve como uma barreira protetora contra micro-organismos, contra bactérias, contra protozoários, contra fungos. É claro que não é uma barreira que protege contra todos os micro-organismos, mas com certeza ela ajuda bastante a proteger a pele humana. Outra função dessa queratina é evitar a desidratação da pele, ou seja, evitar que a pele perca muita água para o meio externo. Lembrando que a desidratação pode levar à morte da pessoa. Outra substância produzida pelo tecido epitelial é a melanina. A melanina ela serve como uma proteção contra os raios ultravioletas, aqueles raios que o sol emite. Se a nossa pele tiver pouca melanina, a gente fica mais suscetível a ter câncer de pele. Outro detalhe é, quanto mais melanina a pele tiver, mais escura ela é, como a gente pode observar na imagem a seguir. Aqui nós temos imagens de várias mulheres de diferentes tons de pele, lembrando que quanto mais escura a pele significa que mais melanina ela possui. Então podemos dizer que essas diferentes quantidades de melanina na pele humana, de pessoa para pessoa, esses tons de pele que nós temos, trazem uma certa diversidade, uma certa beleza para as pessoas. Pessoal, até aqui entendido? Vocês têm alguma dúvida? Pessoal, se vocês estão gostando desse novo formato de aula, se vocês estão aprendendo com esse vídeo, por favor, deixe um gostei, comenta aí embaixo o que está achando do vídeo, pode deixar também a sua dúvida nos comentários que o professor responde, certo? Esses vídeos dão um certo trabalhinho para o professor fazer, então espero que todo mundo esteja gostando, espero que todo mundo esteja curtindo e aprendendo. Falou? Vamos continuar então? Fechamos a parte do tecido epitelial, vamos para o próximo tecido, o tecido conjuntivo. Tá? Aqui vocês têm uma imagem vista ao microscópio do tecido conjuntivo. Ele parece uma pintura, né? Parece um desenho meio abstrato, todo rosa, né? Mas é um tecido e, como todo bom tecido, é formado por diversas células. Este tecido tem algumas funções muito importantes para o nosso organismo, como sustentar o corpo, né, manter o nosso formato ereto, proteger alguns órgãos, como a gente vai ver a seguir, e uni-los, mantê-los juntos. Diga-se de passagem, esse é o tecido com maior quantidade do nosso corpo. Ele está presente, por exemplo, na nossa pele junto com o tecido epitelial. Ele também é encontrado nos nossos membros, como nos braços, como nas pernas. Ele é encontrado também nos nossos ossos e várias outras estruturas do nosso corpo. Se comparado com o tecido epitelial, o tecido conjuntivo ele tem células mais espaçadas, mais separadas umas das outras. Por sua vez, se as células são mais separadas, a matriz intercelular é maior, ou seja, aquele espaço, aquela substância que fica entre as células é maior. A matriz intercelular deste tecido é formada de águas e fibras. Temos alguns tipos de fibras, como por exemplo as fibras colágenas. Essas fibras colágenas, elas são fibras que dão resistência à estrutura, que dão rigidez. Nós encontramos essa fibra colágena, por exemplo, nos ossos e nas
cartilagens. Fiquem tranquilos que logo logo o professor vai explicar para vocês o que são e onde encontramos as cartilagens. Temos também as fibras elásticas, que, como o próprio nome sugere para a gente, são fibras bem elásticas e bem delicadas, que, por exemplo, nós encontramos na pele e revestindo os pulmões. Como eu falei no começo do vídeo, o tecido conjuntivo eles se dividem em subtipos. Por exemplo, temos o tecido conjuntivo cartilaginoso, o adiposo, o ósseo e o sanguíneo. Nós vamos estudar um pouco sobre cada um destes tecidos. Tecido conjuntivo cartilaginoso é ele que forma as cartilagens. Para vocês entenderem, pessoal, as cartilagens são estruturas parecidas com os ossos. Elas são mais flexíveis que os ossos. Algumas, inclusive, a gente pode dobrar com uma certa facilidade. Em contrapartida, elas são menos resistentes. Elas se lesionam também mais facilmente. Nós encontramos cartilagens em diversas partes do corpo. Um exemplo bem comum de cartilagem, bem fácil de se localizar, é a do nariz. O nariz, a parte mais de baixo, a pontinha, é feita de cartilagem. A parte mais acima é osso. Tanto é que a gente pode mexer a pontinha do nariz para um lado e para o outro sem problema nenhum. Tentem aí para vocês verem. Já a parte mais acima do nariz é osso, não tem essa flexibilidade toda. Outro local que a gente encontra cartilagem é na orelha. Podem movimentar a orelha para notar. Se mexe bastante, inclusive dá para dar uma dobradinha nela. Também é encontrado cartilagem em órgãos internos do nosso corpo, como na traqueia e na laringe, que são órgãos ligados ao sistema respiratório que ficam na região do pescoço. Também encontramos cartilagem, o tecido cartilaginoso, nas articulações. Para vocês entenderem, as articulações são os espaços que ficam entre os ossos. Então, observando aqui na imagem, nós temos um exemplo de algumas articulações. Aqui, onde eu estou apontando, são as nossas vértebras, a parte da coluna vertebral. Cada uma dessas aqui é uma vértebra. Então, aqui tem uma vértebra, abaixo outra e logo abaixo mais uma. Se vocês perceberem, entre as vértebras, essa regiãozinha meio azulada, meio acinzentada, é cartilagem, tanto aqui como aqui entre essas duas outras vértebras. A cartilagem, ela possibilita a movimentação da nossa coluna, tanto é que a gente pode se curvar, se mexer, mexer com a coluna graças a essas cartilagens. Outra função da cartilagem entre as vértebras é proteger esses ossos, porque as vértebras são ossos. Então a cartilagem fica ali no meio também para proteger e evitar o contato direto de vértebra com vértebra, ou seja, de osso com osso. Vocês sabiam que a nossa coluna vertebral é composta por 33 vértebras, 33 ossos? E como eu falei, entre cada uma delas, a camadinha de cartilagem. Outro exemplo de local que temos a cartilagem é entre os ossos do joelho. Então, aqui em cima nós temos o osso da coxa, o fêmur. Esse osso da perna se chama tíbia. E aqui do ladinho, esse osso mais fino é a fíbula. Então, lembrando, fêmur em cima, a coxa, tíbia e fíbula embaixo. No meio temos a cartilagem. Como na questão da coluna vertebral, a cartilagem possibilita a movimentação e também evita o contato do osso com osso. Galera, a cartilagem, com o passar dos anos, com a idade, ela se desgasta. E quando ela se desgasta, a pessoa sente muita dor no local, inclusive causando um problema chamado artrose. A pessoa sente dor no local
e fica difícil a movimentação. Podemos dizer que a artrose é um problema de saúde grave e a pessoa tem que procurar tratamento médico. Certo? Beleza? Tecido conjuntivo adiposo. Ele é formado por células que armazenam gordura. Como vocês veem aqui do lado, essas células amarelas, com um círculo vermelho dentro, são células adiposas, células que fazem parte do tecido adiposo e armazenam gordura. E sim, pessoal, a gordura tem algumas funções importantes para o nosso corpo, além de, em excesso, trazer aqueles pneuzinhos. Quando a gente se alimenta, quando a gente come alguma coisa, o alimento nos proporciona uma certa quantidade de energia. Essa energia é chamada de calorias, que serve para a gente correr, se movimentar, fazer todas as atividades do nosso corpo. Quando a gente consome muitas calorias, ou seja, quando a gente come muito alimento e acumula muita energia, essa energia toda ela pode se acumular e pode se transformar em gordura para o nosso corpo. Então essa gordura acumulada ela serve como uma fonte de energia para quando o corpo precisar. Por exemplo, se eu estou em um dia que eu não estou conseguindo me alimentar corretamente, que eu estou consumindo poucas calorias, o meu corpo ele vai recorrer às gorduras para suprir a necessidade de energia que eu preciso. Imagine que essa gordura fosse como uma espécie de pilha que tem dentro do nosso corpo. A partir do momento que o nosso corpo precisa de energia, ele vai consumir essa pilha. É claro, pessoal, se a gente consumir muitas calorias, consumir muita energia e não gastar elas no nosso corpo, a gente vai ficando cheio de gordura, cada vez mais gordo e muitas vezes levando à obesidade. A obesidade é um problema sério, pode causar problemas de circulação, problemas físicos, problemas de locomoção. Então é interessante que a gente se alimente com uma quantidade de calorias corretas. Isso eu posso explicar para vocês em outro vídeo. O tecido conjuntivo adiposo, essas células que armazenam gordura, também tem outras funções no nosso corpo. Por exemplo, elas servem como um isolante térmico. O que significa isso? Significa que a gordura ela vai impedir que a gente perca muito calor, que o nosso corpo esfrie muito. A gente pode dizer que as pessoas mais gordinhas elas sentem um pouco mais de calor justamente pelo excesso de gordura, o excesso desse isolante térmico. Sem gordura, o nosso corpo não conseguiria manter uma temperatura ideal para o funcionamento. E por último, podemos dizer que o tecido conjuntivo, as células de gordura, funcionam como uma espécie de amortecedor, protegendo algumas partes do nosso corpo. Um exemplo bem simples é na palma da mão. A gente pode notar que a palma da nossa mão é bem fofinha. Por que isso? Porque ela tem gordura. Inclusive, quando a gente cai, quando a gente se machuca, essa gordura, esse tecido adiposo, vai impedir que a gente se machuque muito, vai proteger os ossos que estão na mão, por exemplo. Beleza, pessoal? Aguenta aí que temos mais um pouquinho de videoaula ainda hoje. Tecido conjuntivo ósseo. Pelo próprio nome, dá para entender que esse tecido conjuntivo está presente nos nossos ossos, que por sua vez faz parte do nosso esqueleto. A matriz intercelular, lembrando, o espaçozinho que fica entre as células do tecido conjuntivo ósseo, é chamada de matriz óssea. E essa matriz óssea é formada por fibras colágenas e sais de cálcio e fósforo. O que é importante a gente entender isso? É justamente essas fibras colágenas, esses sais de cálcio e de fósforo, que tornam os nossos ossos sólidos, duros e resistentes. Esses sais a gente consegue através da nossa alimentação. Por isso que é importante a gente se alimentar bem, se alimentar de alimentos que tenham cálcio e fósforo, como por exemplo,
leite e seus derivados como queijo, nata, manteiga, margarina, vegetais verde escuro como brócolis, couve, espinafre, couve de bruxelas e ovos. Existem outros alimentos que também possuem sais minerais. Não vou listar todos aqui, só listei os principais para vocês. Para finalizar, então, algumas informações que talvez vocês não saibam. O esqueleto adulto é formado por 206 ossos, e esse esqueleto tem 3 funções principais: sustentação, deixar o nosso corpo na posição ereta; movimentação, trabalhando junto com os músculos; e também a proteção de alguns órgãos. O que seria essa proteção? Vamos pensar, por exemplo, no crânio. O crânio, então, é uma região composta por vários ossos, e dentro deles a gente encontra órgãos do sistema nervoso, como o cérebro, por exemplo. O crânio serve justamente para proteger o cérebro e esses outros órgãos, já que são órgãos vitais para a nossa saúde. Outro exemplo em que os ossos acabam sendo uma proteção é o nosso tórax, a nossa caixa torácica. A caixa torácica do corpo humano é composta por 12 pares de ossos chamados de costelas. Desses 12 pares, 10 deles estão ligados a um osso no meio do peito. Esse osso eu estou indicando aqui com um laser e se chama externo. Externo com S, diga-se de passagem, tá? Apenas 2 pares, os 2 últimos aqui de baixo, não são ligadas ao externo, que são chamadas de costelas flutuantes. É isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido muscular e, por fim, o tecido nervoso. Pessoal, no Google Sala de Aula vai ter algumas atividades para vocês fazerem sobre esse vídeo. Talvez vocês tenham que reassistir o vídeo, algumas partes, para conseguir responder as atividades. Obrigado por quem assistiu até o final do vídeo, fico muito agradecido. Essas videoaulas dão um certo trabalho para se fazer, eu estou algumas horas editando essa aqui. Então, por favor, pessoal, se vocês gostarem, se está valendo a pena, se vocês estão aprendendo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Esse comentário pode ser uma opinião sobre a videoaula, pode ser o que vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam mais interessante. Pode ser também uma pergunta. Inclusive eu estou pensando de, na próxima videoaula, fazer uma sessão dentro dela só de perguntas e respostas que vocês deixarem. E é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado a todos, um forte abraço. Valeu, falou, até a próxima!